Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando sequência aqui nas nossas grandes partidas históricas de xadrez, hoje nós veremos Bobby Fischer jogando contra Boris Spassky no Campeonato Mundial de 1972. Eu já mostrei essa partida aqui no canal, mas vale a pena sempre, né, trazer uma visão aqui, né, sobre essa partida, que ela é realmente assim, é espetacular, né? A gente vai conhecer um pouco mais aqui sobre esses dois gigantes aí do xadrez mundial. E antes quero agradecer o apoio de todos vocês que estão me ajudando aqui no canal Xadrez Brasil. A monetização caiu para 0 desde o dia 19 de junho e assim ficará por 32 dias, né? Eu mudei de endereço, mudei de cenário e eu fui atualizar isso no Google AdSense, não dava para atualizar, eu criei uma conta nova e nessa de vincular na conta nova, deu errado a conta nova, né? E aí, infelizmente, a monetização do canal caiu e não tem o que fazer. Eu falo todos os dias com o pessoal do YouTube e eles não conseguem revincular a outra conta. A gente tá tentando ainda resolver. Eu mantenho vocês avisados, né? Se der para resolver, melhor, porque o canal tá com monetização muito baixa, né? Ainda tem um pouquinho de monetização, que são as mensalidades dos membros, superchats, enfim. O apoio de vocês, mas ainda isso representa 5% da monetização do canal, né? Então ela tá realmente bem baixa. Quero agradecer que tem muita gente apoiando. Tem várias maneiras de apoiar aqui na descrição do vídeo. No final do vídeo eu vou agradecer a cada um de vocês aí, tá bom? E eu vou continuar agradecendo todos os dias aí a cada um de vocês. Muito bem, meus amigos, vamos então aqui a essa partida histórica aqui entre Bobby Fischer e Boris Spassky. Em 1972, no Mundial, Bobby Fischer abre a partida com C4. Abertura inglesa, Rafa. O Bobby Fischer não é E4, the best by test, E4, né? Ele dizia que era para jogar E4. O ponto todo é que realmente é uma abertura rara. Bobby Fischer havia jogado, na verdade, C4 contra o Oscar Pano. E na partida na qual o Bobby Fischer jogou C4, né? E o Oscar Pano abandonou aqui a partida. É verdade, eu já fiz até um short sobre essa partida, né? Bombou esse short. Eu falei, e aqui o Oscar Pano abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bobby Fischer jogando em inglês, ninguém quer encarar, né? E é verdade mesmo que o Oscar Pano abandonou. Eu acho que ele tinha outros compromissos, não sei exatamente os detalhes, né? Então não se viu muito o Bobby Fischer jogando a inglesa, exceto essa contra o Oscar Pano, que na verdade não aconteceu. E eu creio que ele quis pegar o Boris Spassky de surpresa aqui no preparo de abertura, né? Mas o Spassky é um profundo conhecedor aqui desse sisteminha que ele vai jogar aqui, ó. Segue com o peão agora aqui na casa de D5, o cavalo vem para F6, bispo em E7... Depois de bispo G5 roque, E3 H6, questiona o bispo, Bobby Fischer joga com o lance bispo H4 e aqui B6, né? Esse sisteminha aqui, Tartakover, a defesa Tartakover do gambito da dama recusado, é o nome técnico, uma das especialidades do Spassky. Raramente o Spassky perdeu utilizando esse sistema. Ele é um profundo conhecedor disso. E o Bobby Fischer, para falar a verdade, não jogou isso daqui muitas vezes na vida dele, não. Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui o Bobby Fischer segue trocando os peões, os bispos se encaram, saem do tabuleiro, temos mais trocas aqui no centro. Fischer segue com a torre na coluna C, o Spassky já jogou isso daqui dezenas de vezes, segue com bispo E6, dama em A4 foi jogado, C5 ataca o peão central. Fischer segue com dama em A3, dando aquela cravada, colocando uma boa tensão na casa de C5, né? Uma tensão enorme, por isso torre C8 foi jogada, essa casa tá pegando fogo, e aqui o Bobby Fischer segue com o lance bispo B5. E apesar do Bobby Fischer não ter jogado essa posição, raramente ter jogado essa abertura, ele foi para o que tem de mais moderno em teoria, seguindo uma partida que o Geller já tinha jogado. Não é uma novidade teórica, portanto, esse lance bispo B5, Bobby Fischer antenado a todos os estudos, né? Ele até aprendeu russo para aprender os grandes estudos, né? De abertura, de xadrez, de tudo. Então, foi para esse lance aqui. A ideia desse lance é provocar o lance A6, que foi jogado, que futuramente pode transformar esse peão num alvo e tudo mais. É um detalhezinho aqui, né? No entanto, aqui dama B7 seria uma possibilidade. Aqui poderia seguir, por exemplo, com o peão toma, né? Essa possibilidade aqui foi colocada pelo... Foi Yasser Serai? Não, foi o próprio Mikhail Tal quem sugeriu essa variante aqui para as negras, dizendo que essa variante aqui, as pretas
ficam com um peão a menos, mas por conta do rei no centro, né, as pretas têm uma boa posição e com certeza tem compensação pelo peão. O Mikhail Tal sabia do que estava falando, porque a gente põe essa linha dele na engine e a engine concorda, né? Fala que tá melhor aqui, tá mais fácil jogar de negras aí pra cima desse rei exposto, né? Então, dama B7 era o lance do Mikhail Tal aqui contra o Fischer, hein? Bom, e é o lance número 1 da engine. A partida seguiu com A6. Bobby Fischer segue com peão por C5. O que é isso, Rafa? Pendurou o bispo? Claro que não, Bobby Fischer não é pendurador, muito menos o Boris Spassky vai pendurar a torre. Por isso a partida seguiu simplesmente com B por C5, tá? Notem que aqui não era bom para o Bobby Fischer fazer o roque, tá? Não era bom fazer o roque em vistas de dama B7, que protege a torre que ataca o bispo, e depois da volta do bispo C4, e as pretas não tem nenhum problema nessa posição. Conseguiram de cara já a igualdade aqui na partida. Então vocês veem o detalhe, galera. Quando a gente fala desse nível de jogador, é igual natação. Assim, o que vai ganhar é um detalhe do detalhe do detalhe, né? Se o cara depilou ali, né? Se o cara não depilou ali, vai perder um milissegundo, não é assim? Na natação, cada detalhezinho conta. Aqui é igual no Mundial, né? Cada detalhe conta. Então não roque, mas sim peão toma, que ainda dá um pouquinho mais ali de dianteira. A partida seguiu com peão toma e agora sim Bobby Fischer faz o roque, coloca o rei em segurança. E aqui dama B7 já não funciona mais, bispo A4, as brancas têm uma boa posição. No entanto, nessa posição, talvez o lance do Yasser Seirawan, agora sim, hein? O Yasser é outro cara que sabe das coisas, né? O Yasser fala, aqui o lance jogado foi torre A7, um excelente lance, tá? Saindo aí de qualquer problema, né, nessa diagonal e tudo mais, que poderia existir no futuro. Mas aqui o lance do Yasser Seirawan era o lance dama em A7, atacando o bispo, agora sim o bispo está ameaçado, dando suporte para C5 e ganhando um tempo para jogar o lance A5 e as pretas têm a igualdade. Põe na engine isso e a terceira one tá certo. Os caras são enormes, né? Os caras são gigantes. Detalhe do detalhe. Meu, os caras discutem lance a lance, né? Os grandes mestres, os super grandes discutem lance a lance. Querem achar o fino do fino. E não estão errados, né? Nesse nível é isso mesmo. Torre A7 foi jogado pelo Boris Spassky. E seguimos aqui com o bispo atacado agora, né? A torre está protegida pela dama. Conectou, o bispo atacado volta. E aqui o Spassky segue com o lance cavalo D7. Esse lance só tem um problema, as peças aqui estão um pouquinho, né? O bispo está desconectado agora com a torre e o Bobby Fischer já tira proveito disso. Cavalo D4 jogado pelo Bobby Fischer, um excelente lance que não apenas, né? Eu acho que a ideia aqui não é nenhuma armadilha aqui, porque tem dama caindo, tem torre caindo. Não é isso, não é a questão aqui de fazer uma armadilha para ver se o Spassky cai. Nesse nível não tem isso. Mas, cara, é um cavalo bastante forte. Ele tem a casa de B5, ele tá atacando aqui o bispo, né? A dama também perdeu a conexão com a torre. Esse cavalo aí tá atrapalhando todo mundo, hein? Acho que a turma tá xingando esse cavalo aí. Ele cortou a conexão, diz com isso, cortou a conexão de todo mundo. Ele entrou no meio do negócio lá. Ô, o que tá acontecendo? Todo mundo, sai daí! Né? Mas tá lá. Bom, enfim, vamos ver o que seguiu aqui na partida. Cavalo D4 foi jogado, atacando o bispo. E aqui dama em F8 foi jogado pelo Spassky, mantendo a defesa do peão de C5, né, e tudo mais. Agora é o seguinte, dando suporte aqui para a torre também, né? Aí teve que investir um tempo aí para harmonizar um pouco as peças e agora vai dar ruim. Melhor seria cavalo em F6, na opinião de Mikhail Tal, sempre ele, porque depois de cavalo toma, peão toma, por exemplo, as pretas não têm nenhum problema na posição. As peças estão novamente harmonizadas e conectadas. Mas aqui dama em F8 seguiu na partida e Bobby Fischer agora vai para o único lance que pode dar alguma chance para ele, que é cavalo toma, peão toma, seguido de E4, meus amigos. Bobby Fischer aproveita aqui um mínimo detalhe, ele tenta quebrar agora, que ele entrega um peão para tentar criar cacos de peão espalhados pelo tabuleiro, né? Esses peões ficariam vulneráveis, seriam muito fáceis de serem eles serão facilmente atacados, né? Por isso, Boris Spassky, ainda assim, talvez a melhor linha fosse tomar mesmo, né? E, enfim, poderia seguir das mais diversas maneiras, jogando mesmo com um peão a menos aqui o Bobby Fischer, provavelmente ele recuperaria o peão e a partida poderia seguir dessa forma. Mas Boris Spassky faz o lance D4. Um erro na visão dos seres humanos, não na visão da engine, que continua dando a posição aqui equilibrada, mas na visão dos seres humanos. Por quê? Leitura agora do Mikhail Tal, ele diz o seguinte:
O Mago de Riga diz que essa é ele conhecia bem o Bobby Fischer, dizia que essa é a posição dos sonhos, que o Bobby Fischer nesse tipo de posição acabou a partida. Por quê? As pretas não têm mais nenhum contra-jogo, simplesmente elas não conseguem mais o contra-jogo. As brancas têm o jogo na mão, tá melhor aqui o posicionamento das peças das brancas, e aqui pouco a pouco as pretas vão acabar sofrendo, não tem mais uma possibilidade, vai fazer contra-jogo por onde, com quem, né? Com essa estrutura de peões totalmente debilitada. Bobby Fischer segue com F4, olha a ideia do Bobby Fischer. Dama em E7, E5, meus amigos, fixando um alvo em E6, fazendo com que esse bispo seja melhor do que o cavalo. As peças do Bobby Fischer são superiores à de Boris Spassky. A partida segue com torre B8. Não, talvez fosse possível jogar cavalo B6. Aqui o Mikhail Tal errou na análise. Ele falou, cavalo B6 não é bom porque F5 e peão toma e aí dama B3 e cai o cavalo. Falei, não tá errado o mago? A linha dele tá certa, tá até ganhando. Teve um probleminha nessa linha. O problema é que depois de F5, as pretas não são obrigadas a capturarem o peão e poderiam jogar C4 exclama. Aí sim, a análise aqui do Sam Copeland, jogador atual, com a ajuda de Engine, né, refutou aí a linha do Mikhail Tal, falou seria bom para as negras sim, né? Essa linha seria um bom contra-jogo aqui para as pretas e dá a igualdade segundo as máquinas, né? Então tá aí, cavalo B6 poderia sim ser jogado e seria o melhor lance da posição. Aqui errou o mago, tudo bem, provou que é ser humano, né? A partida seguiu com torre B8 e agora Bobby Fischer segue com o lance bispo C4 e apesar das pretas terem um peão passado, esse peão não consegue fazer nada. O peão agora virou aqui um alvo, F5 é uma ameaça, por isso o rei H8 foi jogado e agora Bobby segue com o lance dama em H3, meus amigos. Que é isso, né? Parece que acho que a dama saiu para a esquerda, na verdade, e plotou do outro lado, né? Não tem um joguinho assim do Atari? Quem vai lembrar desse? Asteroide. Olha aí, quem lembrar disso, posta aí no comentário. Você provou que você tem 40 plus, né? Aqui é o seguinte, meus amigos. Dama em H3 foi jogado pelo Bobby Fischer, pressionando o peão de E6 e abandonando a defesa do peão de B2. Vamos ver como é que segue. Aqui Boris Spassky segue jogando de maneira defensiva. Notem que é possível jogar torre por B2, mas bispo por E6, seguido de bispo C4, os peões estão controlados e as brancas têm uma posição mais ativa. Cavalo em F8 foi jogado por Boris Spassky, B3 solidifica a posição, F5 segue avançando, temos as trocas, cavalo vem para casa de H7, a torre dobra na coluna F, a dama vem para casa de D8, dama G3, coloca pressão, dá suporte para o peão central, pressiona em G7, o peão aqui está super controlado, a partida seguiu com torre em E7 e aqui um lance aqui do Bobby Fischer, H4, meus amigos, seguindo com um ataque aqui na ala do rei, cara, quando o Bobby Fischer paralisou o adversário e soltou um H4, se prepara, torre de bem em B7 foi jogado toda a defesa aqui, é importante, e agora um Fischer segue com o lance E6, rasga a atividade da dama, dá possibilidade para a subida da torre. O cavalo segurando aqui a casa de F8 no limite para não perder a dama, para não levar mate. Boris Spassky segue tentando se proteger, ele fez uma fortaleza, tá protegendo tudo. Como é que quebra essa fortaleza? Bobby Fischer segue com dama em E5, centraliza bem a dama. Dama em E8 foi jogada e aqui um lance cruel do Bobby Fischer. Um lance cruel, A4, meus amigos, não permitindo minimamente um contra-jogo do Spassky no futuro com uma ruptura do tipo A4, alguma coisa desse tipo. Não, Bobby Fischer sela a posição com o lance A4, o Spassky fica sem saber o que fazer, dá suporte para o peão passado, quem sabe, mas aqui torre de 1 em F2, simplesmente melhorando a posição um pouquinho da torre, mostrando que o Spassky não pode fazer nada. Dama em E8 foi jogado, D3 é possível, mas torre D2 o peão vai cair, né? Por exemplo, a torre pode defender. Vou mostrar aqui essa possibilidade, né? Torre D2, aqui se você tentar aqui não pode defender, aqui o peão não como é que vai defender isso aqui? Vai ter que sacrificar a torre mesmo. Não tem outro jeito, né? Vai ter que sacrificar aqui Bom, vai com essa, ó, pronto, encontramos um recurso, né? Porque se peão toma, cai a dama, pelo menos, mas até isso dá pra jogar. O computador, até isso fala que é bom. Isso eu não acho que é bom, é? Não, o computador fala que é bom, sim, porque tem uns temas aqui mentirosos e maravilhosos, né? Mas não dá pra escapar agora, vai perder a dama, né? Tem uns temas maravilhosos e mentirosos e deliciosos. Por isso, meus amigos, vamos voltar para a realidade aqui. Boris Spassky
não avança o peão, segue com o lance dama em E8, e agora seguimos com o lance torre de 2 em F3. O Bob Fischer tá fazendo o adversário, o Spassky sofrer. Dama D8, vai ficar indo para um lado e para o outro. Bob coloca agora o bispo na casa de D3, nessa diagonal perigosíssima. Dama em E8 foi jogado, Spassky continua esperando para ver o que acontece. Dama em E4, brum. Bateria de dama e bispo. A partida tá quase acabando, né? O Spassky tenta ainda se defender. Cavalo em F6, e isso aqui, como diz o Mikhail Tal, é brincadeira de criança agora nas mãos de Bob Fischer essa posição. Bob Fischer segue com esse lance, sim, é esse que você tá querendo, é ele mesmo. Torre por cavalo foi jogado aqui, né? Notem que nessa posição torre por E6 não é possível. Não é possível por conta disso mesmo que você já viu, sai sacrificando as duas torres, né? Torre aqui com cheque, é forçado a capturar. Torre aqui com cheque, é forçado a capturar. E aí, dama em H7 entrega cheque e mate. Por isso não é possível tomar o peão. O Spassky tenta se sobreviver com o cavalo F6, mas como dissemos, brincadeira de criança nas mãos de Bob Fischer. Torre por cavalo foi jogado, seguido de torre toma, com forte ataque. Aqui, rei G8 foi jogado, um triste lance, não tem muito o que fazer aqui, né? Qual que é a ameaça da posição? Jogar um H5 aqui só para mostrar, né? Torre H6, aqui seguido de bispo C4, o ataque aqui é impossível de parar, né? Torre em G6 com cheque, aqui dama em E5 com cheque, pode tentar cobrir de torre. Torre H6, aqui seria outra possibilidade, E7, por aí vai. Essas peças aqui vão infernizando o rei, não tem como escapar, né? Cheque mate no próximo lance. Por isso, meus amigos, rei G8 foi jogado aqui pelo Spassky. Como continuar o ataque? Bispo C4 jogado pelo Bob Fischer. Rei H8, cara, que tristeza. E aqui o Fischer vai terminando com toques de elegância, né? Dama em F4, pim! E nessa posição, então, Boris Spassky, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse é Bob Fischer, né? Uns toquinhos de gênio para acabar aqui com a partida. E realmente não tem mais o que fazer. Aqui você tentaria escapar com o rei, mas dama por H6 está chegando, torre G6 está vindo, o rei já não tem mais para onde ir. Se cobrir de torre não adianta, porque E7 chega entregando cheque e dama por G7 entregaria cheque mate com a dama cravada, né? Tem claro que existem outras possibilidades também, por exemplo aqui se torre G6 com cheque, começar a sacrificar peça, né? Dama por G6, mas nenhuma delas é suficiente aqui para escapar. Sempre tem esse recurso aqui, né? Aqui você pode promover para cavalo, tô brincando, aqui melhor para dama, né? Aqui promove para dama e pronto, segue aqui com checkmate. Aqui é uma bombonière, né? Você escolhe essa, que mais aqui? Acho que só tem esses dois, né? Esse aqui ainda dá para cobrir aqui um pouquinho, postergar o mate, né? Vamos dar mate logo aqui. Vamos puxar o relatório do chess.com e ver a precisão aqui dos jogadores nessa partida. Como é que faz aqui? O desktop, não. O que aconteceu aqui? Pronto, conseguimos aqui. Uou, meus amigos, 96,5% de precisão para Bob Fischer, 87% para Boris Spassky. Que bela vitória aqui do Fischer, com direito a um lance brilhante, né? Não cometeu nada, deixa eu ver, uma imprecisão? Não. Nossa senhora, nenhuma imprecisão, né? É tudo melhor lance, um negócio inacreditável, quase tudo melhor lance, lance excelente, lance brilhante. É realmente um jogador aí, tido por muitos como o melhor jogador da história, né? Certamente um deles. Torre por F6 foi considerado o lance brilhante aqui do Bob Fischer. Que belo ataque, hein? Meus amigos, é isso. Quero terminar o vídeo aqui agradecendo todo mundo que tem apoiado aqui. Tem várias maneiras de você apoiar, seja com essa campanha. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei as diversas formas para você que quer apoiar aqui o canal nesse período difícil, nesses famigerados 32 dias aí, onde a gente vai ter que esperar para voltar o canal ao normal, a vincular na conta do AdSense antiga e tudo mais, né? Quero agradecer aqui do coração as ajudas que eu venho recebendo de todos vocês. Tem sido fundamental a ajuda de cada um de vocês. Sintam-se muito abraçados aí, cada um de vocês. Adriano dos Santos, Alcides Ágio, Alain Magiar, Anderson da Silva, Cláudio Pietra, Cleverson Lima, mais uma vez, Dante Antunes, Diogo Secato, Dirceu Ramos, Douglas Henrique, Éder Ferreira, Edmilson Maturana, Elienay Vieira,
Felipe Pastore, Felipe Borges, o Gilmar Neves, Guilherme Martins, Guilherme Mateus, Henrique de Melo, Jean Carlo, o Luciano Nogueira, Luiz Maurício, Marcos Vinícius, o Matheus da Silva, Matheus dos Santos, o Matheus Stanley, o Otávio Barber, Pedro Monteiro, Pecris Andrade, Rian Douglas e Thales de Almeida. Muito obrigado pelas contribuições de vocês aí ao canal, tá sendo fundamental, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!